Fala galera, Boni e Dani aqui mais uma vez. E mais uma vez eu vou trazer uma crítica de um filme da Netflix. Estreou ontem, que se chama Mentiras Perigosas, ou Dangerous Lies. Aqui eu vou trazer uma crítica sem spoilers, claro. Então se você não assistiu o filme, pode vir aqui assistir a crítica que eu não vou entregar nada. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Mentiras Perigosas, ou Dangerous Lies. Tudo começa quando uma cuidadora acaba herdando os bens e até uma grande herança do seu antigo cliente que acaba falecendo, deixando tudo para ela e seu marido. Porém, durante essa transição, muitas descobertas são ali reveladas, trazendo muitas perturbações e frustrações. Aqui nós temos a direção, o Michael Scott. Eu não tenho nem a foto dele, ele tem alguns filmes, eu também nunca vi. Aqui ele tenta fazer o que pode, ter controle da história, dos personagens, criando boas personalidades. Alguns diálogos não são muito convincentes, outros tentam explorar o máximo da trama. Mas o grave problema aqui é o roteiro. O roteiro comete problemas gravíssimos, principalmente do meio ao final. O filme é baseado numa dramatização com suspense e apenas a parte dramática funciona muito bem, pelo menos em boa parte. Já o suspense ele é truncado, ele é fragmentado, então tudo por causa do roteiro, que acaba sendo uma coisa muito previsível, né? A gente vai chegar lá, mas já logo de cara, o roteiro aqui ele começa bem, mas depois ele se perde, tenta consertar as coisas, mas o filme ele começa a ficar torto, maçante, a partir de um certo momento. Tudo por causa do roteiro. O primeiro ato desse filme é bom. Temos aí um casal que tem problemas financeiros, e eles conseguem ali herdar, né, uma herança ótima através do falecimento lá do cliente, que era da cuidadora, da esposa, ok? Então a gente vê que no começo tudo é mostrado, explicado, tintim por tintim, até que essa herança seja herdada. E por que esse primeiro ato é bom? Porque ele é bem original, ele é bem realista. Os problemas financeiros são transmitidos através dos personagens como um grande problema, trazendo até discussões lógicas e óbvias. Então é um problema grave que se inicia para que o outro trama, né, o principal, já seja iniciado logo após esse. Então é até bem costurada essa história, bem desenvolvida. É um primeiro ato que ele tem um pontapé muito bom, muito bem desenvolvido. Já o segundo ato, já entra um suspense, muitas coisas são jogadas como pistas, né? Será que realmente essa herança, o que aconteceu com aquele cara? Mas algumas coisas o roteiro já entrega de bandeja, como alguns personagens. Uns eles até conseguem trazer uma certa sombra que fique oculto, você fica trazendo muitas dúvidas através desse personagem, daquele. Outros personagens têm entrada aqui sem lógica, poderiam ser trabalhados apenas no começo, mas tentam esticar sem fundamento, e outros são entregues de bandeja, né? Falta um trabalho, um tratamento a tal personagem, então o roteiro ele já joga boa parte do que pode acontecer no final, no meio do filme, através de um ou outro personagem, e a trama já começa a ficar meio truncada e rachada, acreditem, apesar de ficar muito maçante e tediosa. É um segundo ato que se arrasta bastante, é muito vagaroso, muitos diálogos aqui são contraditórios. Há muita exposição, acreditem, após uma discussão, olha, vamos teorizar, isso aconteceu, isso vai acontecer, a discussão acaba. Então, são tramas que começam a ficar jogados um ao outro, sem dando fundamento. Então, o trama, ele não sabe, né? Ele não tem uma linha reta. O roteiro embaralha muitas coisas através dos personagens que não tem um desenvolvimento rápido, vamos dizer assim, um desenvolvimento perfeito. Não tem. É uma coisa muito que acaba te deixando muito confuso. Então é um segundo ato que ele até consegue ter um desenvolvimento depois, mas passa por uma longa estrada, esburacada, para quem está me entendendo, eu falei errado, né? É esburacada. Então é muito tedioso, né?
É perigoso você dar sono, mas você consegue ir até o fim porque ele vai trazendo algumas pontas que vão ser desvendadas no final. E como há um mistério e um suspense ainda que sobreviva no final, o terceiro ato ele também é muito atrapalhado, não tem uma boa finalidade. Algumas coisas já ficam previsíveis, o roteiro tenta apontar alguns personagens como possíveis responsáveis do que está acontecendo de ruim, mas você percebe que não é, porque já foi entregue no meio do filme boa parte, e alguns personagens ainda conseguem desenvolver bons arcos, né? Mas também não são nada grandioso. É um filme que se atrapalha também no final, não traz um grande arco, não traz uma grande cena. E o finalzinho do filme ainda deixa a desejar. Você torce para que a personagem encontre tal coisa que eu não quero falar. Isso não acontece. Então é um filme que não tem uma finalidade boa e acredito que você vai detestar. Já pela parte técnica, não tem muito do que se falar. O roteiro ele vai bem até o primeiro ato. Quando o trama principal entra em ação, ele não sabe o que fazer, ele entrega muitas coisas. Há muitas coisas previsíveis. Por mais que alguma coisa de segredinho ou misterioso fique lá no final, não te surpreende. E principalmente o final, né? Ele poderia trazer um grande final, tal... mas nem isso acaba acontecendo. Ele tenta trazer alguma coisa sentimental, mas aí já era tarde demais. A trilha sonora até que funciona, acreditem. Não é uma coisa aguda, agravante, mas ela funciona. Você percebe que ela está ali na hora da tensão. Mas é como eu disse, a um certo momento você já fica tedioso com o filme e você nem mais nota a trilha sonora. E entre outros elementos como jogadas de câmera, não fazem feio aqui, mas você está pouco se lixando já nessa parte do filme. Vamos começar pelo elenco. A Camila Mendes, ela tá bem aqui, mas por culpa do roteiro, a personagem não tem um desenvolvimento e uma finalidade boa, acredite, principalmente no final. Ela tem decisões lógicas, realistas, ela gosta de agir por caminhos certos. Alguns diálogos e decisões eu não concordei, que é culpa do roteiro, mas passa batido. Ela poderia ter um grande arco no final, acreditem. Mas o roteiro não quis. Ela é a melhor de todos. Mas, como eu disse, né, não só a personagem tem que ter ali peso. O roteiro tem que saber trabalhar com ela. Então foi uma coisa que me deixou muito confuso. Algumas vezes eu torci por ela, outras eu detestei. Já o personagem interpretado pelo Jesse T. Usher, ele tá bem. Ele é o oposto da Camila Mendes, né? Ele quer isso, ele não quer mais retornar para aquela vida antiga. E ele traz uma coisa bem ambiciosa, mas ao mesmo tempo ele pensa, né? Ele tem uma certa lógica do que está acontecendo. O roteiro tenta jogar esse personagem com outro papel para confundir o telespectador, mas não dá muito certo. E no final também há uma coisa muito desastrosa, né? Uma coisa bem atrapalhada, não há uma finalidade boa através do personagem, também por culpa do roteiro. Ele ia até bem, até faltando 10, 15 minutos. Há alguns tropeços, mas o roteiro acabou tratando o personagem de uma forma muito contraditória. Então, nem é muito culpa dele. Ele tem um desenvolvimento razoável até um certo ponto. Depois o roteiro descarta ele totalmente. Já a personagem interpretada pela Sasha Alexander, ela está muito bem, ela faz o básico, o bom feijão com arroz. Alguns momentos o roteiro traz a personagem trazendo alguns diálogos para confundir o telespectador. Funciona muito pouco e no final também é muito óbvio que essa personagem vai fazer, né? Ela tem uma boa finalidade. É uma personagem que ela até traz, né, um bom mecanismo dentro do trama, mas não é nada fantástico. O roteiro tentou fazer alguma coisa com ela, não surpreendeu, então é uma personagem que fica no meio termo. Já o personagem interpretado pelo Khan Gingandet, o roteiro praticamente não soube trabalhar com esse personagem, né? É colocado de uma maneira muito previsível. É o final, né, entregue de bandeja. Faltou trabalhar com esse personagem de uma forma diferente para que criasse um suspense e um mistério mais amplo. Não fizeram isso com ele. Ele até se comporta bem, mas é inútil. O roteiro traz uma personalidade, um papel dele totalmente controverso. Então, é um dos piores, mas não é culpa do ator. E muito por culpa do roteiro. Já a personagem interpretada pela Jamie Chung, ela tá bem. Ela traz um arco misterioso. A gente sabe o que ela representa no filme. Em alguns momentos você fica pensando, o que será que essa personagem vai fazer?
mas também no final boa trama já é desvendada com ela. Não é uma coisa surpreendente, mas até consegue lhe prender por alguns segundos, mas mesmo assim já era tarde demais, muita coisa já tinha sido entregue, então mesmo que a trama, pela parte dela, tenha sido bem misteriosa, oculta, não consegue te encher os olhos. E por último, o personagem do Elliot Gold, ele está muito bem até um certo momento, claro, eu não vou entregar porquê, mas ele está bem, né? Ele traz um certo carisma, ele é mais para dar um funcionamento na trama principal, ele não compromete e só pode ir até onde o roteiro fez ele ir, né? Pelo menos nisso o roteiro acertou, é a única coisa, é a permanência desse personagem, de resto... Mentiras Perigosas, ou Dangerous Lies, traz um filme onde traz um roteiro muito atrapalhado, truncado, confuso, destabanado, vamos dizer, essa é a palavra certa, que acaba perdendo o controle total. É maçante e o final é muito contraditório, onde você não consegue concordar com nada. Os personagens têm alma, têm boas personalidades, mas mesmo assim não consegue ter uma finalidade e um desenvolvimento bem aprimorado, que o diretor até tentou fazer. Mas o roteiro pegou pesado na trama e nos personagens, então é um filme que não conseguiu me agradar. Há atenção, mas não funciona. E a proposta desse filme era o quê? Trazer suspense e drama. Apenas carrega drama, o suspense é entregue. Então, só por causa disso eu já dou uma nota muito baixa, como 5.3. É um filme muito contraditório. Você não compra a ideia de boa parte dos personagens, você não compra mais a ideia do trama a partir do meio ao final, e tudo fica entregue e previsível. Apesar de ter um finalzinho ainda muito controverso, que boa parte fala que é mais pelo lado sentimentalismo, eu também não concordei. É um filme que eu não recomendo. Você quer assistir? Assista, mas você já vai ficar bem decepcionado do meio até o final. A tensão que era para ser criada durante boa parte, ela já é solta ali no meio e só fica a parte dramática. Mentiras Perigosas ou Dangerous Lies está na Netflix. Se você quiser assistir, assista. Mas não, né, vão se preparando, porque é um filme que vai trazer uma certa chateação para vocês. Bom, galera, é isso. Por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.